Hoje eu quero falar sobre produtividade e organização para quem não quer viver uma vida de trabalho intenso, para quem não quer viver uma vida de burnout, de preocupações, estresse. Eu penso que esse vídeo vai ser útil para quem se sente um tanto ansioso, um tanto preocupado, um tanto sobrecarregado. Por que eu penso que vai ser útil? Porque o que eu vou apresentar para você é a reorganização que eu estou fazendo da minha vida. E eu preciso dar um contexto da minha vida para você entender o que essa reorganização significa para mim e o que você pode esperar para encontrar aqui. Então vamos colocar alguns aspectos importantes, tá? Primeiro de todos eu tenho 2 trabalhos, eu sou o pai do Cris, né? O que eu tenho 2 trabalhos? Eu tenho o seguinte, tá? Eu tenho, esses 2 trabalhos ainda são 3, mas tudo bem, vamos lá. Primeiro de tudo, eu sou diretor de marketing de uma empresa. Beleza? Então, isso significa que eu tenho, por causa desse papel aqui, isso é importante para você entender o contexto, uma quantidade relevante de reuniões e gestão de pessoas e de processos que tem que acontecer. Eu também tenho a minha empresa, e eu vou separar em 2 a minha, tá? Eu tenho os infoprodutos, e isso daqui é a minha grande fonte de faturamento e de renda, é essa daqui, uma empresa de infoprodutos, que bati todos os recordes com o passar dos anos, eu fui crescendo ela. E eu também tenho, agora, não sei se você viu meu vídeo falando que eu fechei minha empresa de prestação de serviços. O que eu fiz? Eu fiquei com os 5, se não me engano são 5 são 5 clientes de um serviço mais premium, e eu tenho 3 clientes de um serviço mais básico. E eu fiquei com esses 8 clientes. Então eu posso dizer para você que eu tenho uma operação de serviços que ela toma também um tempo de reuniões e gestão. Muito menos do que era, porque eu estava com muito cliente. Então eu fiquei só com esses. No geral, isso daqui significa que eu tenho que cuidar muito bem do meu tempo. Por quê? Vem o segundo ponto. Eu tenho uma família e eu quero estar presente. Eu não sou o tipo de cara que acredita que o homem trabalha e a mulher cuida da casa dos filhos e acabou. Eu não acredito nisso. Eu penso que cada família tem sua configuração, cada família se organiza do seu jeito, mas eu penso que toda família tem que ter os pais presentes na vida dos filhos, dentro da possibilidade da realidade de cada um. Então, sei lá, eu tenho clientes que são... Uma vez eu tive um cliente que trabalha na plataforma de petróleo. Beleza, esse cara tem... O trabalho dele exige ele estar longe de casa por um tempo. Semanas, às vezes mais de mês. Faz parte. Meu sogro é caminhoneiro. Então isso significa que ele está fora de casa há muito tempo. No meu caso, eu escolhi ter trabalhos que me possibilitem estar com a minha família. Então eu preciso de tempo. Tempo com a minha família significa que eu preciso de mais ou menos 2 a 4 horas por dia. Eu estou colocando de uma forma bem pragmática, porque é simples de entender. A gente vai almoçar às 11h30 e eu fico ali pelo menos até umas 13. E a gente vai jantar às 18 horas e eu fico ali até umas 20, pelo menos. Então eu tenho pelo menos essas 3 horas e meia com a minha família, dedicada. Eu não trabalho, esse horário não dá, entendeu? De vez em quando eu tenho uma coisa ou outra, mas eu tô fazendo o máximo para proteger isso aqui já tem uns 2 anos. 2, 3 anos. Tanto que tem dia que eu paro 5 da tarde, tem dia que eu paro 11 da manhã, porque eu tenho que organizar com as reuniões e os compromissos. Mas enfim, então eu tenho minha família. Terceiro ponto. Nós precisamos... Eu tô lendo esse... o livro não tá aqui para eu te mostrar. Eu tô lendo um livro chamado Rest, Descanso. E nós precisamos... Eu percebo isso pela minha produtividade. Eu lembro uma vez que eu falei para uma moça com quem eu trabalhava. Não adianta você trabalhar até meia-noite. Não é isso que vai fazer você crescer na empresa. Você precisa do tempo para estudar e descansar. Então existe o que eu vou chamar de descanso. É um tempo que ele pode ser gasto com exercício, com leitura e com as demais coisas da vida. Sair com a tua esposa, ver um filme, Netflix. Vou chamar de hobbies, tá? Isso significa que a minha
organização precisa contemplar essas 3 coisas. Essa é a primeira coisa para você entender. Suas prioridades, o que a sua organização precisa contemplar. Senão você não consegue ser produtivo. Estou me usando de exemplo nesse vídeo para que você use a minha vida, mas coloque na sua e veja o que você tem que arrumar. Aí nós vamos para um próximo ponto muito importante. Nós temos um trabalho que é dividido entre criativo e burocrático. Eu vou chamar de burocrático. Burocrático é o administrativo. Então, por exemplo, criativo, criar vídeo. Burocrático, reunião. Reunião de brainstorming é criativo? Nunca na vida. Nunca vi uma reunião de brainstorming ser criativa. Reunião de brainstorming é um caos. É o caos que precede uma criação. Mas depois você sai da reunião e vai criar. Normalmente, criatividade acontece sozinho, em silêncio na tua casa. E nos momentos de descanso. No banho, não sei aonde, sei lá o quê. Isso é criatividade. Então, sei lá, outro trabalho criativo, escrita. Outro trabalho burocrático, planilha. Sei lá, financeiro. Por que eu estou te colocando isso daqui? Porque, via de regra, nós temos essa divisão no nosso trabalho, todos nós. Quase todo mundo que eu conheço. Tem uma parte de trabalho que é criativo, uma parte de trabalho que é burocrático. E aí vem o ponto. Ou melhor, essa é uma regra quase unânime nas pesquisas que eu vejo. Assim, quando eu leio livros que falam sobre esse assunto, é quase unânime. Criatividade acontece de manhã. Burocracia você faz de tarde. E de noite você descansa. Então o que eu estou fazendo e o que eu quero apresentar neste vídeo? Que você comece uma divisão entre manhã, tarde e noite na sua vida. A partir de agora no vídeo, evidentemente eu vou falar muito mais com quem empreende e tem liberdade de agenda. Por quê? Porque para quem está lá no escritório, obrigatoriamente lá dentro, você tem muito menos escolha, muito menos flexibilidade. Então, cara, aqui vem o ponto. Existem trabalhos, os meus trabalhos me dão flexibilidade de local. Estar aqui, estar no escritório. Estar aqui, estar na praia. E também você pode, muitos trabalhos têm uma liberdade de organização da agenda mesmo estando no escritório. Mas muita gente não tem essa liberdade. Então eu vou falar do ponto de vista de quem tem. E aí que vem a coisa. O que eu tinha feito até então? Eu estava com manhãs cheias de reuniões. Reunião é o trabalho burocrático, reunião tem que ir para tarde. Então o que eu vou fazer é, as minhas manhãs serão criativas, as minhas tardes serão burocráticas. E as minhas noites, elas são descanso e novas ideias. Por que eu vou colocar novas ideias? Porque existe uma coisa para mim que é parte central da produtividade, que é a seguinte: eu não vou fazer algumas coisas pensando no resultado que elas me dão agora no trabalho, mas eu vou fazer essas coisas pensando que elas vão me levar a ter habilidades que podem ser úteis no futuro. Por exemplo, de noite eu estou aprendendo a mexer no Cloud Code. O Cloud Code não muda nada no meu trabalho agora. Ele não vai dar um resultado imediato. Ele não vai dar um resultado em menos de um mês, eu tenho certeza. Ele só me dá mais tempo gasto. Eu só estou, em tese, trabalhando mais. Então, o que eu faço? Eu mudo a minha cabeça. Eu não estou usando o Cloud Code para trabalhar. Eu vou curtir a parada. Eu vou descobrir como me divertir com isso daqui. E depois que eu aprender como me divertir, aí eu posso transmutar isso daqui ou para um trabalho criativo ou para um trabalho burocrático. Então, na minha manhã, é basicamente dividida assim: oração, leitura e criação. Isso é o que eu vou fazer com a minha manhã. Trabalho criativo. Primeiro, oração não é trabalho, evidentemente. Mas, para mim, oração é o principal da vida.
E é o que, se eu não faço logo no começo do dia, eu não faço mais ao longo do dia. Então eu preciso fazer antes do dia começar. Leitura é a fonte de criatividade porque é o meu consumo. E a minha síntese, ou consumo, vamos colocar consumo. A criação, ela é a síntese do que foi consumido, mais a formação de novos do meu ponto de vista. Então eu vou chamar de ponto de vista. E eu sugiro que você tenha, se não for a manhã inteira, você tenha um espaço da manhã reservado para isso. Eu tenho coisas que eu tenho que fazer de tudo nas empresas. Elas vão acontecer aqui dentro de criação. Porque criação não é só criar vídeo, criar conteúdo. Não. Criar uma nova estratégia de marketing. Criar um novo produto. Criar novas aulas. Tudo que é criatividade acontece aqui. De tarde, eu vou ter todas as burocracias. Minhas burocracias se resumem basicamente à reunião. Eu tenho muita reunião para fazer. Tem muitos líderes, eu tenho que conversar com lideranças, eu tenho que conversar com gestores que cuidam das coisas. Cada empresa minha tem uma gestão diferente quando eu separo infoproduto e serviço, cada setor da empresa. Na empresa onde eu cuido do marketing tem uma série de lideranças, tem um monte de coisas diferentes. Então minha tarde é inteira em reunião. Reunião, por que é interessante? Eu experimentei jogar as reuniões para de manhã, para ver se ia ser melhor, mas na verdade foi pior. Porque reunião, como tirar o melhor proveito de reunião, tá? Reunião é o seguinte, toda reunião precisa ter um objetivo específico. Se o objetivo não for claro, vira zona. E eu sou um cara que gosta de transformar a reunião em bagunça. Eu gosto de ficar conversando. Então é muito rápido para eu desvirtuar uma reunião. Então tem que ter um objetivo específico. Segundo, quando você é o líder, a reunião, ou não importa quando você é o líder, pensa numa reunião. A estrutura da reunião tem que ser a seguinte. Existe o líder e existem as outras pessoas. O que eu percebi que é o melhor? O líder apresenta a pauta. E as pessoas apresentam as informações. Do tipo, esta reunião para nós montarmos o próximo lançamento. O que cada um tem que me apresentar para isso acontecer? Aí vai o fulaninho designer. Preciso de tal e tal coisa. Vai o gestor de tráfego. Quero tantos anúncios. Vai a pessoa que faz, copy. Eu preciso escrever isso. Pauta e informação. Como eu faço minhas reuniões? Como eu sou o líder das reuniões, eu basicamente tenho o objetivo, tenho a pauta e eu falo, o que eu tenho que saber? Que eu não sei ainda. E aí que tá a coisa. Pessoas desorganizadas não trabalham bem comigo, porque elas não conseguem me apresentar o que eu tenho que saber. Então não funciona. Pessoas que não são proativas também tendem a não trabalhar muito bem comigo, porque elas não me apresentam as informações necessárias. Mas quando você faz reunião assim, as reuniões funcionam. Minhas reuniões duram, em via de regra, 15 a 30 minutos. É raro eu ter reuniões de 1h30, 2 horas. Por que elas vão conseguindo ficar nesse tempo? Por causa dessa estrutura específica. Objetivo específico, o líder apresenta a pauta, as pessoas apresentam as informações. Reunião. Detalhe, tá? Eu tenho exercício aqui na minha manhã. Mas de vez em quando eu faço de noite. Por quê? Porque exercício para mim, exercício e oração estão em descanso. Exercício, oração, leitura, estão todos em descanso. E geração de novas ideias. Então, de noite, 2 coisas acontecem principais na minha noite. Exercício, quando acontece exercício, mas exercício não é uma das duas, tá? Acontece criação. Cara, passou o dia, acabou tudo. É hora de eu sentar aqui no escritório, botei as crianças para dormir, vou sentar aqui no escritório, pensar de novo nas coisas. Criação. E a segunda coisa que acontece de noite é hobbies. É o horário de ficar com a minha esposa, de ver uma série, de fazer alguma coisa que eu curto. Esta organização é uma organização extremamente produtiva se você fizer. É simples assim, é produtivo.
Se a gente pegar uma agenda, colocar aqui que o dia começa às 5 da manhã, tá? O meu começa às 4, tá? Nem sempre, mas agora que eu tô de novo, tem essas fases de 4 horas, são sempre as melhores fases. Então às 4 eu tenho oração, às 5 eu tenho exercício, e às 6 eu tenho oração, às 6 eu tenho criação, leitura. 7 horas as crianças acordam. E 8 horas eu volto para o escritório. Escritório. Então tem mais 1 hora de criança aqui, né? Que eu tinha esquecido de colocar. Isso é amanhã. Amanhã acaba 11h30. E esse que é almoço. E esse momento aqui é criativo. Vou colocar um Czinho de criação. Isso é amanhã. Vou colocar aqui manhã. Tarde. Eu almoço 13 horas. Escola. Levo meu filho para a escola. 14 horas. Burocracia. Reuniões, coisa e tal. Isso vai até mais ou menos 17 horas. 17 horas, escola. Vou buscar meu filho. 18 horas, janta. 20 horas, eu volto para o escritório. Esse é o período da tarde. De noite, eu vou até 21h30, 22 horas. E aí é dormir. Então, em um desses 2 horários é dormir. Tá? Por que eu estou te apresentando isso daqui? Porque se você quer ser produtivo, a melhor coisa a fazer é uma divisão simples, mas não rígida. Isso que eu estou te apresentando aqui é o que acontece hoje. Mas se você me perguntasse 1 mês atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás, seria diferente. Por quê? Porque produtividade... Nossa, se você teve paciência chegar até aqui, parabéns, você é um herói. Produtividade é igual a 2 coisas. Organização mais revisão. 2 semanas atrás não tinha escola. O horário era outro. 1 ano atrás, eu tinha 1 filho a menos. Os horários eram diferentes. A forma dentro de casa era diferente. Então, o que tem que acontecer? Você precisa ter uma estrutura. A sua estrutura precisa contar com blocos de tempo. Blocos de tempo. Mas a sua estrutura precisa, você tem que mentalmente ser aberto à mudança. Ou seja, você não pode ser mentalmente rígido, porque coisas podem acontecer, do tipo, minhas crianças ficaram com virose aí 2 semanas. Isso muda completamente a rotina, muda tudo. Então você não pode ter uma rigidez mental, você tem que ter uma rigidez no papel. Você vem e organiza, e aí você vai testando. Cria uma estrutura e você faz revisões constantes. A revisão diária é para garantir que você não vai faltar com nenhuma entrega fundamental. Isso, a revisão diária faz isso. É sobre as entregas. A revisão semanal é a revisão que garante que a sua agenda está perfeita. Ou seja, toda semana você revisa e reordena. Pode ser que você tenha que mudar isso para cá, isso aqui para cá, isso aqui para cá, isso aqui para cá e por aí vai. A revisão diária é para garantir que você não vai falhar numa entrega. Entrega gera problema com o cliente, problema com o chefe, enfim. A revisão semanal é para garantir que a sua agenda é sustentável. Porque o grande segredo é que organização mais revisão geram sustentabilidade. Isso aqui não é natureza, sustentabilidade não. Isso aqui é coisa de você aguentar levar uma rotina por um tempo suficiente para gerar resultados. Então, basicamente, o trabalho de produtividade se resume a fazer o seguinte. 1. Colocar e remover, ou poder ser adicionar, né? E remover tarefas o tempo inteiro.
Hoje eu tenho uma tarefa, daqui uma semana eu posso ter delegado ela e não precisar mais fazer. Hoje eu tenho uma tarefa, daqui uma semana eu posso ter encontrado um novo jeito de fazer e não ter mais problema e não precisar mais fazer essa tarefa também. Ou fazer ela um tempo mais curto. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Produtividade é adicionar e retirar tarefas. E segundo e último ponto fundamental aqui, produtividade é você se aprimorar a execução das poucas coisas que importam. Via de regra, eu poderia dizer o seguinte: a gente tem um monte de coisa para fazer, sempre um monte de coisa, um monte de ideias, um monte de tarefas, mas tem sempre umas três tarefas, umas três coisas que você faz. São as fundamentais, elas vencem todas as outras no trabalho. E quando você faz essas três, você garante o teu resultado, o teu sucesso. Quando não faz elas, não tem. Então, produtividade é simplesmente ficar muito bom nessas três e todas as outras que não são essas, ou você vai delegar ou você vai excluir. Eu poderia chamar de deletar. Delegar ou deletar. Fica mais legal, né? Pronto, agora eu tenho uma metodologia desenvolvida aqui. E é assim, com base nessas ideias, nesses princípios, que eu penso que você deve organizar a sua rotina e sua agenda e a sua vida para ser muito produtivo, e é o que eu estou fazendo também. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever, entrar no grupo de WhatsApp para participar do meu novo lançamento da minha escola definitiva. Mudei de ideia, fiz muita coisa diferente ao longo dos anos, mas agora eu cheguei no formato definitivo que eu não vou mudar mais. Pela próxima década, é ali que eu vou estar ensinando tudo que eu sei. Clica no botão que tem aqui embaixo, no link na descrição desse vídeo. Entra no grupo de WhatsApp, eu estou mandando cartas diárias para você entender o que vai acontecer daqui para frente e decidir se quer fazer parte da minha comunidade, da minha escola. O link está aqui embaixo. Tamo junto.